Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula preparatória para a consagração à Santíssima Virgem segundo o método de São Luís Maria Grion de Montfort. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, é com grande alegria que nos reunimos para juntos darmos mais este passo rumo ao sonho de Deus para cada um de nós. Aproveito para pedir a você que já deixe aqui o seu like, o seu joinha, para nos ajudar na evangelização. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, traga mais pessoas para estudarem conosco. E a você que ainda não assistiu aos 2 primeiros vídeos, peço que assista. Inclusive o link da playlist com todos os vídeos dessa formação está aqui na descrição do vídeo. É muito importante que você comece a estudar a partir do primeiro vídeo para construir o seu conhecimento desde a base e ir montando os degraus, ir subindo passo a passo para compreender o todo de tudo aquilo que Deus tem para nos revelar através desta obra maravilhosa, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E antes de nós partirmos para os assuntos desta aula, seguimos a partir do número que nós paramos na aula passada, quero retomar com vocês 2 assuntos que foram tratados na aula anterior, na aula 2, que geram um pouco mais de dúvidas, que são um pouco mais difíceis de se compreender, e é importante que fiquem bem claros, bem esclarecidos, para não gerarem confusão a partir daqui. O primeiro assunto é a respeito da predestinação. Na aula passada nós vimos que a predestinação de João Calvino é uma predestinação errada, condenada pela Igreja Católica como heresia. E aí então algumas pessoas dizem: Flávio, se a predestinação é algo errada, por que São Luís Maria Grion de Montfort, em diversas partes do tratado, se refere aos verdadeiros devotos da Virgem Maria como os predestinados? E aí nós precisamos compreender que existem 2 tipos de predestinação. Uma errada, condenada pela Igreja Católica, e outra certa, que nos é revelada inclusive nas Sagradas Escrituras e é ensinada pela Santa Mãe Igreja. A predestinação errada, aquela de João Calvino, diz que Deus nos priva da liberdade. Deus, antes do nascimento da pessoa, cria alguns para o céu e cria outros para o inferno. E aí, independentemente de como a pessoa viva, se ela está marcada para ir para o céu, ela vai, e ao mesmo tempo, se ela está marcada para ir para o inferno, não há qualquer chance de salvação para ela. E isto é um erro terrível. Deus nunca nos priva da liberdade. Deus não pode ser fonte do mal. Deus cria todos os homens para o céu. Inclusive, nós vimos na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É o desejo de Deus que todos os homens se salvem. Então Deus cria todos os homens para o céu. E aí vem a explicação da predestinação correta. Como que isso funciona? A partir da liberdade, Deus criando todos os homens para o céu, derrama igualmente sobre todos nós sem distinção, sem discriminação, derrama sobre todos nós a graça suficiente para a nossa conversão, suficiente para reconhecermos Deus. Deus inicia o diálogo conosco, Ele nos busca, Ele nos procura a partir desta graça chamada graça suficiente. Algumas pessoas, na sua liberdade, este poder imenso que Deus nos deu, o poder da liberdade, algumas pessoas recusam esta graça suficiente. Deus se revela para elas, dá para elas condições para que elas renunciem ao pecado, para que elas se convertam, mas elas na liberdade escolhem: não, eu não quero, eu prefiro o pecado. E aí vão vivendo uma vida de pecado, e como nos fala Romanos 6, o salário do pecado é a morte. A partir da sua morte terrestre, colhem os frutos, recebem o pagamento, recebem o salário por aquilo que construíram ao longo da vida e, infelizmente, são condenados ao fogo do inferno. Embora Deus tenha criado todos os homens para o céu, alguns escolhem, na liberdade, ir para o inferno. Porém, outras pessoas, recebendo a mesma graça suficiente que Deus derrama sobre todos os homens, dizem sim, se abrem ao pedido, ao chamado, ao amor de Deus. Eu quero fazer parte de tudo isso. Eu quero corresponder ao seu chamado. E a partir daí, a graça suficiente se torna graça eficiente, para que a pessoa vá vivendo nas virtudes, longe dos vícios, praticando, realizando as boas obras, e a partir daí, Deus
na sua perfeitíssima ciência divina, Deus que já conhece todas as pessoas que serão salvas e conhece também todas as pessoas que serão condenadas. Eu, quando morrer, Deus não vai ficar lá assim, né? Nossa, será que o Flávio vai para o céu? Será que o Flávio vai para o inferno? Ai, aquela ansiedade toda, o Flávio se salvou, que bom, não sabia. Será que acontece isso com Deus? Claro que não. Deus conhece todas as coisas. Então, Ele já sabe se eu vou para o céu ou não. Ele não me conta, nem me priva da liberdade, mas Ele sabe que o conjunto, a somatória das minhas escolhas, das minhas realizações, ou vão me levar para o céu, ou vão me levar para o inferno. A graça vem de Deus. É Ele que inicia o diálogo. Nós nunca podemos, por nós mesmos, procurar a Deus em primeiro lugar. É sempre Ele que nos dá esta graça suficiente. Mas aí, como eu disse, a partir do meu sim a Ele, da minha resposta positiva, esta graça suficiente se transforma em graça eficiente e Deus, por saber que eu, sim, estarei no reino dos céus em nome de Jesus, assim como você que me assiste, Deus vai dispondo na nossa vida os acontecimentos para que a sua graça produza mais frutos na vida daquela pessoa e leve aquela pessoa ao reino dos céus. É por isso que nós proclamamos aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, ou seja, se você disse sim à proposta do Senhor, você disse sim a esta primeira graça, esta graça eficiente, você é um predestinado. Você não sabe. Ser um predestinado não nos exime, não nos libera das nossas obrigações, da nossa própria responsabilidade. Eu não sei se eu vou para o céu, por isso que eu estou aqui sempre lutando. Até o último segundo da minha vida, eu preciso vigiar, porque o maligno ele não descansa. Ele está sempre ali tentando me perder e vai tentar me perder até o último segundo da minha vida. Mas Deus, que conhece todas as coisas, sabendo que eu vou para o céu, Ele então derrama esta graça que se transforma em graça eficiente, que transforma a minha vida, que me santifica, uma vez que somente Deus é santo e fonte de toda a santidade, e vai dispondo as coisas. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Até mesmo aquelas coisas que nós não compreendemos, concorrem para o nosso bem, porque Deus nos ama e nós somos os seus predestinados. O segundo ponto, que também foi falado na aula anterior e às vezes pode levantar alguma dúvida, é a respeito da onipotência suplicante da Virgem Maria. Vocês se recordam na aula anterior que nós falamos, está lá no número 7 do tratado, no número 27, na nota de rodapé do número 76, que os pedidos da Virgem Maria são como ordens a Deus. E aí eu disse que os pedidos da Virgem Maria são como ordens a Deus, não no sentido de obrigação, mas no sentido de submissão, uma súplica onipotente, porque tudo que a Virgem Maria pede a Deus sempre é do agrado dele. A Virgem Maria, porque não tem pecado, não tem rebeldia contra Deus, não tem revolta contra Deus, ela é imaculada, toda transformada em Deus, toda configurada a Ele. Tudo que ela pede é do agrado de Deus e justamente por isso ela é sempre atendida. Por isso que os pedidos da Virgem Maria são como ordens a Deus. E aí algumas pessoas podem dizer também, Flávio, se é assim, se a Virgem Maria só é atendida, porque tudo que ela pede a Deus já é da vontade de Deus, então tanto faz, tanto fez. Eu não preciso da intercessão da Virgem Maria, porque aquilo que Deus gostaria de fazer, Ele vai fazer de qualquer jeito. Inclusive Deus não muda, não é? Ninguém consegue mudar a vontade de Deus, então eu não preciso da intercessão da Virgem Maria, porque as coisas aconteceriam naturalmente sem a intervenção da nossa mãe. Não é assim, não é assim. Por 3 motivos muito importantes. Primeiro, como eu disse, inclusive, a respeito da predestinação, Deus sempre respeita a nossa liberdade. Deus não invade o nosso coração, Deus não invade a nossa vida, Ele só atua a partir da nossa permissão. Deus quer realizar maravilhas na minha vida. Não realiza porque eu não permito, porque o meu pecado me afasta de Deus. Quanto mais eu permito, mais Deus age na minha vida. Então Deus gostaria de agir na nossa vida, mas Ele deu a terra
para os filhos de Adão. Os céus são de Deus. Os céus são de Deus. Lá a vontade de Deus é feita plenamente, em plenitude, totalmente. Mas Deus deu a terra aos filhos de Adão, a nós. E uma vez que Deus deu, está dado. Ele só atua na nossa vida à medida que nós permitimos, conscientemente ou inconscientemente. Mas nós precisamos dar este consentimento. E é por isso que a oração serve para justamente falar com o Senhor. Senhor, pode agir, eu quero, eu peço, vem atuar na minha vida. Então este é o primeiro ponto a respeito da necessidade da oração, embora nós não sejamos capazes, nem mesmo a Virgem Maria, de mudar o querer de Deus. O segundo ponto é a questão do relacionamento. Deus quer desenvolver um relacionamento conosco, um relacionamento de amor. Por isso que Ele nos cria na terra, embora sejamos cidadãos do céu, Ele nos cria na terra para desenvolver esse relacionamento de amor, para que ao final da nossa vida, aqueles que optarem pelo amor de Deus possam ir morar com Ele no céu. E aí, se Deus simplesmente fizesse todas as coisas da nossa vida, sem o nosso pedido, sem o nosso consentimento, como é que nós saberíamos que foi Ele que fez? Eu estou passando por uma dificuldade terrível, Deus me ajuda. Eu não vou ter sentimento de gratidão se eu não souber que foi Ele que fez. Então, por isso que também há a necessidade da oração para nos ajudar neste relacionamento. Eu peço, clamo, jejuo, faço e aconteço, insisto, e aí Deus me atende, eu vou ficar grato a Ele. Ele é meu Pai, Deus cuida de mim. Inclusive nas próximas circunstâncias, quando estiver passando por outras situações difíceis, terei fé, porque vou me recordar daquilo que Deus já fez por mim. Deus cuida de nós. E aí eu vou desenvolvendo este relacionamento. E o terceiro ponto que esclarece a respeito da necessidade da oração para recebermos de Deus as graças que Ele tem para nos dar, é que a oração, embora não consiga mudar o ser de Deus, o querer de Deus, ela modifica a nós, o nosso coração, o nosso jeito de enxergar as coisas, de entender as coisas e até mesmo o nosso jeito de querer. Porque sim, às vezes as coisas que nós pedimos a Deus são do agrado dele, serão boas para nós, mas nós ainda não estamos prontos, não estamos aptos a receber as graças que Deus tem para nos dar. É por isso também que às vezes nós pedimos algo a Deus e não somos atendidos naquele momento. Porque primeiro a nossa oração insistente, a nossa oração contínua precisa modificar o nosso interior, modificar o nosso ser, nos preparar para então recebermos aquilo que Deus tem para nos dar. E aí, diante disso, fica ainda mais evidente a necessidade da intercessão da Virgem Maria, que conhece o mais profundo do coração de Deus. Porque, como São Tiago nos ensina na sua carta, capítulo 4, nós muitas vezes pedimos a Deus e não somos atendidos porque nós não sabemos pedir. Nós, com a nossa concupiscência, com a nossa revolta contra Deus, nós estamos ainda muito distantes do jeito de pensar de Deus, do jeito de ser de Deus. E a Virgem Maria não. A Virgem Maria conhece, ela não tem mácula, ela não tem revolta, ela não tem rebeldia. Ela é totalmente transformada em Deus. Por isso que ela penetra a intimidade de Deus. E aí sim, claro, os pedidos dela são muito mais, infinitamente mais eficientes do que os nossos. Por isso que nós dizemos a onipotência suplicante da Virgem Maria. Tudo que ela pede a Deus, ela é imediatamente atendida. Só que aí entra um detalhe que a Virgem Maria, conhecendo a nossa vida, conhecendo aquilo que é e que será melhor para nós, e ao mesmo tempo conhecendo o querer de Deus, tudo que ela pede sempre é atendido, ela consegue as graças que nós precisamos, mas nem sempre consegue as graças do jeito que nós pedimos a ela. Do jeito que nós pedimos a ela. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Por exemplo, estou lá eu diretamente sem Virgem Maria, pedindo a Deus um carro, porque eu moro numa cidade e trabalho em outra cidade distante, ou mesmo que seja na mesma cidade, mas pego muito trânsito, fico muitas horas ali no ônibus, no metrô, perco muito tempo da minha vida e estou pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não consigo ver a minha família, eu não consigo ser pai, eu não consigo ser marido, estou sempre ausente de casa, porque eu não tenho um carro, eu quero um carro, porque aí vai ficar muito mais fácil o meu deslocamento,
vou ter mais tempo para a minha família, vou ter mais tempo, inclusive, para rezar. É um pedido nobre, é um pedido que com certeza será atendido por Deus? Será mesmo? Será mesmo? Deus, na sua infinita sabedoria, na sua perfeitíssima ciência, sabe que se Ele me der um carro agora, através daquele carro eu vou sofrer um acidente, através daquele carro eu vou conhecer uma outra mulher, vou trair a minha esposa, vou me perder, enfim. Aquele carro vai me trazer consequências negativas. Deus vai me dar algo que será ruim para mim? Não vai dar. E aí eu fico ali perdendo meu tempo, gastando orações em vão, porque eu estou pedindo a Deus, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Deus não vai me dar. Deus não vai me dar porque não será bom para mim. Isso sem a Virgem Maria. Quando eu incluo a Virgem Maria na equação, mãezinha, me ajuda, intercede a Deus por mim, eu quero um carro, por isso, porque eu quero ficar mais tempo com a minha família, eu quero me dedicar mais à oração. A Virgem Maria, conhecendo o meu desejo, o meu problema, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo conhecendo o querer de Deus, ela não pede a Deus um carro, porque Deus não me dará, porque será ruim para mim, mas ao mesmo tempo pede a Deus um outro emprego, ou mesmo que seja na mesma empresa, mais próximo da minha casa. Inclusive isso já aconteceu comigo. E aí você não teve aquilo que pediu, o carro, mas teve o seu problema resolvido. Trabalhando agora a 5 minutos de casa, não preciso pegar ônibus, não preciso pegar metrô, não preciso ficar preso no trânsito e ao mesmo tempo não vou ter o carro que ele em si me afastaria de Deus, me traria infelicidades, quem sabe até um acidente, como eu disse, não é? Então fica aí a reflexão das duas questões da aula anterior, para que nós sanemos todas as dúvidas e possamos dar sequência sem acumular confusão. Dando sequência, meus queridos, e partindo agora para os assuntos desta aula, recordamos que na aula anterior nós paramos no número 49 do tratado. Hoje a nossa meta de leitura é até o número 89. Com a graça de Deus, chegaremos até lá. Mas recordando aquilo que nós aprendemos por último, o número 49 nos ensinou que por ocasião da primeira vinda do Senhor Jesus, uma vez que ele ainda era desconhecido, jovem, pobre, filho de carpinteiro, galileu da periferia, para que não houvesse divisão no seu ministério, na sua missão, uma vez que nós sabemos, temos essa plena consciência que o nosso único Senhor e Salvador é o Senhor Jesus, para que não houvesse divisão, então a Virgem Maria ficou oculta, ficou em segundo plano, para que as pessoas não tomassem o partido A e o partido B. Agora não. Agora nós já sabemos quem é o Senhor Jesus. Já temos a nossa fé muito bem esclarecida, muito bem fundamentada. E uma vez que a Virgem Maria é a aurora que precede o sol, uma vez que o reino do Senhor Jesus será como consequência necessária do reino da Virgem Maria, nós precisamos ainda mais estabelecer esta verdadeira devoção à Virgem Maria. Agora, para que a Virgem Maria seja anunciada, é necessário que haja quem anuncie. É por isso que o número 55 do tratado, a partir do número 55, São Luís vai nos falar dos apóstolos dos últimos tempos. E quem são esses apóstolos? Eu e você que se prepara para a consagração. É a nós que Deus confia esta missão. Nós somos os chamados para realizar esta grande obra em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Precisamos anunciar a Virgem Maria para que ele venha. E aí São Luís, a partir do número 55, vai falar a respeito de algumas características destes apóstolos que somos nós. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá sem dúvida, se os predestinados, olha aí os predestinados, não se confunda predestinação errada de João Calvino com a predestinação da revelação divina, que nós já refletimos no início deste vídeo. Isto acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. A prática interior perfeita, claro, a prática desta verdadeira devoção. Número 56. Mas quem são estes servidores, estes escravos de Maria? São ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras,
que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Número 57. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna, trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo, fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Então, destas características, destes ensinamentos, esses primeiros ensinamentos de São Luís a respeito da nossa missão, nós que somos sim os apóstolos dos últimos tempos, primeira questão que precisa ficar muito clara para nós. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E ser indiferente a esta guerra não te faz escapar dela, só te torna mais vulnerável. É como aquela criança que tem medo de um perigo, deitado ali na sua cama, e cobre a cabeça. Se existisse de fato um perigo verdadeiro, cobrir a cabeça não a protegeria, apenas a tornaria mais vulnerável. Então, da mesma forma, nós estamos em guerra, como nos fala São Paulo em Efésios 6, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Nós precisamos ter esta consciência, porque tendo essa consciência, nos preparamos para o combate. Então, as coisas que nos acontecem, inclusive citei no início da segunda aula, aquela palestra que assisti do padre Duarte Souza Lara, sobre os ataques do maligno. O demônio nos odeia, meus queridos. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais ele nos odiará. E uma vez que o meio mais perfeito de se unir ao Senhor Jesus é através da Virgem Maria, o meio que ele próprio escolheu, quanto mais nós nos aproximamos da Virgem Maria, mais ele nos odiará. Mas não precisamos ter medo do demônio jamais. Se nós estamos com Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? É assim que nós devemos caminhar, confiantes. E é por isso justamente que tanto um número quanto o outro, aqui o número 55, o número 57, que eu li com vocês, nos fala da ação do Espírito Santo na nossa vida. Esses apóstolos dos últimos tempos farão isso, farão aquilo, mas não estão sozinhos. Nem pelas suas próprias forças eles farão. Farão pela ação do Espírito Santo, que é derramado em profusão sobre nós pela intercessão da Virgem Maria. Vocês se lembram daquilo que também nós aprendemos na segunda aula? Com as responsabilidades, com a missão, Deus capacita na mesma proporção. Então, não tenham medo. E aí, falando a respeito da nossa ação em si, serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem apegar-se a coisa alguma, nem admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado, transpassarão com a palavra de 2 gumes, com a faca, com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, transpassarão com a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Então, de tudo isso, nós podemos entender o seguinte: estas comparações que São Luís vai fazendo. Somos nuvens trovejantes, aquelas nuvens escuras que nós vemos no horizonte, em comparação com as nuvens que não são de chuva, aquelas nuvens de fumaça. Você olha para elas, não dá importância. Sabe que dali não vem coisa alguma. Elas são vazias. Pelo contrário, quando você está, principalmente num campo, descoberto, ou está viajando, precisando chegar em determinado lugar, você vê ao longe aquela nuvem escura, carregada, cheia de conteúdo. Você sabe que tem que fazer alguma coisa, porque aquela chuva sim cairá sobre vocês, sobre todos, sem discriminação, sem escolher pessoas. Então é por isso, inclusive, que ele nos fala: seremos enviados aqui e acolá. Não faremos distinção de pessoas. Trovejaremos contra o pecado. Lançarão brados contra o mundo. Fustigarão seus demônios e seus asseclas. No número 59 vai completando ainda, falando que
Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e da caridade, ensinando o caminho estreito de Deus, e sem se preocupar, nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mal mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz, e aqui vai, não vou ler com vocês para poupar o nosso tempo. De tudo isso, o que nós temos que entender é que nós somos chamados, prestem atenção, a sermos radicais, a viver a radicalidade, mas não o radicalismo. Radicalismo vem de um zelo agressivo, inclusive cuidado. Nós vemos muitas pessoas que se consagram, depois que se consagram, saem apontando o dedo. Ah, porque não pode fazer isso? Fulano não sei o quê. Se achando melhores. Condenando. Excluindo. Se afastando. Repudiando. Não. Não é isso que o Senhor espera de nós. Isso é radicalismo. É um zelo agressivo. Também não somos chamados a continuar na mornidão que vivemos, não é? Se eu me consagrar para não mudar de vida, o que é que a consagração está adiantando? Inclusive, no vídeo 1, eu li com vocês o número 100 do tratado, 99 e 100, e lá está explicando quem pode se consagrar. Aquele que quer ser melhor, aquele que quer mudar de vida, que quer romper com o pecado, independente qual pecado seja. Pessoa que é traficante, que é assassino, que é adúltero, que é pedófilo, que é qualquer coisa. Que vive ali no adultério, na segunda união, que matou, que fez, aconteceu. Quer melhorar, quer de fato romper com essa vida, então a consagração é para ela. Mas a outra pessoa que está no pecado leve, uma coisinha simples, mas está abandonada no seu pecado. Ah, está bom do jeito que está, não quero ser melhor, para mim já alcancei. A consagração não é para essa pessoa. Então, não é radicalismo do zelo agressivo de condenar o outro, de se consagrar e a partir daí pensar que é melhor que os outros, mas também não é para se consagrar e continuar na mesma. É para viver a radicalidade. Radicalidade, você é radical? Eu sou radical, eu quero ser radical. Porque radical vem de raiz. Então, quanto mais radical você é, mais próximo da raiz você está. E quem é a raiz do cristianismo? Não é o Senhor Jesus? E nós não devemos buscar viver a imitação de Cristo? Não é este o nosso objetivo? O que é que nós aprendemos na aula passada? O processo de salvação não consiste em gerar o Cristo em nós? Então é justamente por isso que a Virgem Maria, em auxílio ali ao Espírito Santo, a Virgem Maria auxiliando o Espírito Santo, vem gerar o Cristo em nós, para que nós sejamos esses apóstolos dos últimos tempos, que não se conformam com as máximas do mundo. Está aqui no número 59. O mundo quer o quê? Que a gente vá se acomodando. E a cada novo dia nos apresenta um absurdo diferente, um escândalo diferente, como se aquilo fosse normal, inclusive dentro da igreja. Ah, agora pode. Ah, agora é assim. Antigamente não podia, mas agora é tudo normal. Vão ali domesticando os pecados, os escândalos e tornando aquilo do nosso dia a dia. Nós não podemos ser assim. Então nós somos chamados também a romper com tudo isso e a buscar a raiz, que é os ensinamentos, que são os ensinamentos do Senhor Jesus. Passemos agora, meus queridos, ao capítulo 2, a partir do número 60 do tratado, as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Número 60 nos diz assim: até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi agora em que consiste essa devoção, expondo, porém, antes algumas verdades fundamentais que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Então, aproveito aqui esta oportunidade para chamar a atenção de vocês para um perigo terrível, terrível, que ronda esta consagração,
um misticismo que as pessoas inventaram, um folclore que as pessoas inventaram a respeito da consagração. Ah, porque a consagração é isso. Ah, você tem que fazer aquilo. Ah, você sabia, Flávio, que a partir da consagração você tem que usar o véu todo dia. Você não pode usar calça mais. Você tem que fazer não sei o quê. Gente, cuidado para essas questões mais simples e para outras tantas mais complexas. Então, prestem atenção. Vocês conhecem aquela brincadeira do telefone sem fio? O que é a brincadeira do telefone sem fio para quem não conhece? Eu conto um fato, eu falo para você aqui alguma coisa, não é? Uma oração, e você vai transmitindo aquela mensagem original que eu te passei, verdadeira, vai transmitindo ali na roda, de uma forma ali até rápida, para confundir a pessoa que ouve, e lá no final da roda, aquela mensagem chega completamente distorcida. Então, vamos nos ater àquilo que nos ensina São Luís Maria Grignon de Montfort. Aqui nós estamos fazendo a formação segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. Está no tratado? É verdadeiro, é ensinamento de São Luís. Não está no tratado? Risca fora, apaga da sua memória. Não estamos fazendo a formação segundo a vizinha, não estamos fazendo a formação segundo o primo, porque eu escuto muito isso. Ah, meu primo que é consagrado me falou isso. Ele é São Luís Maria Grignon de Montfort? Foi ele que escreveu o tratado? Não foi. Então, ele não tem autoridade para ensinar. Igualmente o padre. Ah, o padre me disse isso. O padre é uma grande pessoa, uma pessoa capacitada, ungida por Deus. Sim, com certeza, é nosso pastor, o bispo, o papa. Mas o padre não é São Luís Maria Grignon de Montfort. E nós não estamos fazendo a formação segundo o padre. Então, está no tratado, inclusive de minha parte. Eu sempre falo isso com as pessoas. Toda vez que eu ensinar alguma coisa, tem que ser assim. Qual o número do tratado que está, Flávio? Qual o número do tratado? Por isso que, inclusive, eu digo que as perguntas aqui que forem postadas no vídeo precisam citar o número do tratado. Está no tratado, é verdadeiro. Não está, risca fora. E aí isso parece que desde a época de São Luís já rondava o coração das pessoas. Fato esse que ele tem aqui trazendo para nós, vem aqui trazendo para nós algumas verdades fundamentais, como nos diz aqui o número 60, que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. E aí o número 61, primeira verdade. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Então, a devoção à Virgem Maria não tem o fim em si mesma. A devoção à Virgem Maria é um meio para chegarmos ao fim último, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor Salvador. Não há salvação a não ser nele. É para ele que nós caminhamos. Agora, nós não conseguimos ir diretamente até ele. Por quê? Como nós aprendemos, número 16 do tratado, nós não somos dignos. Jesus Cristo é 100% homem, mas Jesus Cristo é 100% Deus. O nosso pecado repele o Senhor Jesus de nós. Ele quer se unir a nós. Mas o nosso pecado afasta o Senhor. Por isso que nós precisamos da Virgem Maria, precisamos fazer este caminho, né? Seguir aqui na diagonal até a Virgem Maria, para depois alçar um voo mais alto até a finalidade da nossa devoção, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não posso ir diretamente até Ele. Inclusive, Ele próprio, sabendo da minha condição, não veio diretamente a nós. Passou primeiro pela Virgem Maria. Mas São Luís faz questão aqui de reforçar que a devoção à Virgem Maria, assim como todas as devoções, precisam ser meios de levar para o fim último, que é o Senhor Jesus. Número 68. Segunda verdade. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Você também, meu amado irmão, minha amada irmã, com certeza já ouviu aí dos consagrados que somos escravos da Virgem Maria, escravos do Senhor Jesus, inclusive escravos acorrentados. Graças a Deus, que alegria, que honra ser escravo do Senhor Jesus.
E aí este termo às vezes chama a atenção e algumas pessoas falam, não diga isso. A palavra do Senhor nos fala, lá em João, não é? Capítulo 15, já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Jesus morreu para nos dar a liberdade. Como é que nós podemos nos dizer escravos? Então preste bastante atenção nessa questão, para que não fique dúvidas aí, você possa inclusive orientar os seus irmãos. Número 68 diz, do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo. Então nós não nos pertencemos, primeira questão. E sim a Ele, inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados, nós somos comprados pelo preço do sangue do Senhor Jesus, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço do seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos. O batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo, e só devemos viver e trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Então, primeira questão, antes do batismo, nós éramos escravos do demônio. Por quê? Porque na nossa liberdade, nós escolhemos o demônio no lugar de Deus. Toda vez que eu peco, meu querido irmão, minha querida irmã, toda vez que você peca, você escolhe o demônio no lugar de Deus. Você escolhe obedecer o demônio. Isso é terrível. Isso é terrível. E foi isso que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram. E a culpa não é só deles, porque poderia ter parado neles também. Mas e os filhos dele pecaram? E os netos pecaram? E os bisnetos pecaram? E os meus avós pecaram? E os meus pais pecaram? E eu peco? E é por isso que meus filhos, inclusive, também nasceram no pecado original. A própria palavra do Senhor nos fala sobre isso. No Salmo 50, eis que minha mãe me concebeu no pecado, diante dos meus olhos está a minha iniquidade. Salmo 50. Isso antes do batismo. Pelo batismo somos lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus. Somos comprados por Ele, resgatados por Ele. Saímos do cárcere do demônio para pertencer a Ele. Primeiro ponto, para pertencer a Ele. Segundo ponto, muito importante, que aqui vai esclarecer qualquer dúvida, é o que significa para São Luís a palavra escravo. Qual era a realidade de São Luís? São Luís escreveu esse tratado lá no século XVIII. Hoje nós estamos no século XXI, então a realidade é a mesma? Não. No tempo de Jesus, lá 2000 anos atrás, quando o Novo Testamento foi escrito, servo e escravo era a mesma coisa. Não existia funcionário assalariado. Ou você trabalhava ali para a pessoa, né? Era servo ou escravo, que era a mesma coisa, ou você era livre para desenvolver o seu negócio. Por isso que a Virgem Maria fala ao arcanjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. É a mesma coisa. No tempo de São Luís, não. Se você já leu o tratado aí até o número 89, você está entendendo aquilo que eu estou dizendo. Ele vai dando vários exemplos a respeito disso. Para o tempo de São Luís, escravo é aquele que trabalha sem receber salário, sem esperar recompensa. O servo é o equiparado aos nossos dias de hoje a um funcionário assalariado. E é por isso que São Luís nos fala: nós precisamos servir ao Senhor Jesus, precisamos pertencer a Ele como escravos, não como funcionários assalariados, não como servos. Porque o servo ou o funcionário assalariado, que no tempo de São Luís era a mesma coisa, não tem ligação pessoal com o seu patrão. O seu patrão hoje, você trabalha em alguma coisa, o seu patrão, ele tem poder de vida e de morte sobre você? Se o seu patrão falar com você, se separe do seu marido, se separe da sua esposa, o seu patrão tem esse poder? Mude de cidade, faça isso, faça aquilo, morra, vou matar você. Seu patrão não tem esse poder. O Senhor tem esse poder para com seu escravo.
Segundo, servo ou funcionário assalariado também tem referência, tem ligação com um serviço temporário. Tanto no dia, eu não trabalho 24 horas por dia, trabalho 8 horas, CLT, ou então se você trabalha num outro regime, 12 por 36, mas seja qual for o seu regime, você trabalha um período, você, vamos dizer assim, está contido, pertence ali à sua empresa, ao seu patrão naquele momento, depois você é livre para fazer o que você quiser. Depois você retorna para a sua vida. E mesmo além desses dias que você trabalha, você não trabalha a vida toda para este patrão. Você não trabalha até a morte para este patrão. Você vai trabalhando ou até se aposentar e depois rompe o vínculo, ou então até pedir demissão, até ser demitido, até encontrar outra coisa melhor. Quem que não quer trabalhar menos, e ganhar mais? Um trabalho mais simples, mais leve, com um salário melhor. Isso é ser funcionário assalariado. O escravo não. O escravo, ele pertence ao Senhor de uma forma definitiva e total, sem esperar qualquer recompensa. Eu quero então servir ao Senhor na qualidade de escravo, porque para mim não existe coisa melhor. Não quero ser temporário. Não quero servir ao Senhor em determinadas horas do meu dia e depois ser livre para fazer o que eu quiser. Eu quero pertencer inteiramente a Ele, porque eu sei que é Ele que me dá a verdadeira felicidade, é Ele que me dá a verdadeira vida, é Ele que me dá a salvação. E sem esperar qualquer tipo de recompensa. Nós não podemos trabalhar pelo mérito. Meritocracia. Meritocracistas. De receber. Não podemos ser mercenários. Eu só estou com o Senhor Jesus porque Ele me paga. Isso é amor, meu querido irmão, minha querida irmã? Claro que não. Isso é prostituição. O prostituto, a prostituta, está ali não porque ama a pessoa, mas porque está sendo pago. O mercenário não está nem aí com a causa. Ele vai lá e realiza o trabalho em vista do dinheiro, do pagamento. O mais importante para ele é o pagamento. Então, é isso que significa ser escravo. Não estou com o Senhor Jesus por aquilo que Ele pode ou não fazer por mim. Deus não é meu servo. Tem gente que inverte a situação. Eu rezo, eu trabalho, mas porque Deus faz isso para mim, Ele me dá uma esposa, Ele me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego. Quando Deus para de atender aos meus pedidos, então eu vou procurar outro. Eu deixo de rezar, deixo de ir à missa, deixo de meditar a palavra. Ah, Deus me abandonou, agora eu vou abandonar Ele também. Isso é amar a Deus? Claro que não. Isso é ser mercenário. Isso é ser servo. Então, não busquemos o Senhor, não estejamos com Ele na qualidade de servos, mercenários, funcionários assalariados, mas na qualidade de escravos que inclusive entregam a própria vida para o seu Senhor. O Senhor do escravo tem direito inclusive sobre a vida dele. Eu coloco a minha vida nas mãos do meu Senhor, Ele tem total poder sobre mim. Olha que maravilha confiar e entregar a sua vida dessa forma nas mãos de Deus. Então, eu sou escravo sim, com grande alegria, acorrentado ao Senhor Jesus pelos elos inquebráveis da Virgem Maria, que me prendem a Ele perpetuamente. Eu pertenço e pertencerei ao Senhor Jesus. É isso que significa ser escravo. E concluindo este número 68, ainda falando sobre a escravidão, ela traz consigo uma consequência muito importante de ficar clara para nós. Nós falamos ainda há pouco sobre o chamado que Deus tem para nós dos apóstolos dos últimos tempos. Igualmente, a palavra escravo vem nos falar sobre os frutos que Deus espera de nós. Porque ninguém compra um escravo como o Senhor Jesus nos comprou, um escravo para ficar sentado no sofá, de braço cruzado, de barriga para cima,
para ser servido? É o escravo que tem que servir. Então, escravo inútil será jogado fora, como aquele servo lá, que servo no tempo de Jesus, servo e escravo era a mesma coisa, né? Como aquele servo ou escravo da parábola dos talentos que está em Mateus capítulo 25. Lançar esse servo inútil fora, lá onde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos produzir os frutos. Inclusive, guarde aí no seu coração. Consagrado, esta palavra consagrado, não é designação de qualidade. Sou consagrado, sou melhor. Consagrado é designação de função. Quem é consagrado para algo. É consagrado para o serviço, para servir. Todas as consagrações são assim. E esta não é diferente. Esta, inclusive, sendo a total consagração, é ainda mais profunda nessa questão do serviço. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não é, será em breve, com a graça de Deus, consagrado, escravo para o serviço. E você que me assiste, que já é consagrado, que está renovando sua consagração, atente para isso. Você tem correspondido às expectativas de Deus, ao sangue de Cristo que te comprou na cruz? Busquemos todos os dias, com o auxílio do Espírito Santo, não por nós mesmos, mas com o auxílio do Espírito Santo, corresponder ao sonho de Deus para nós. Terceira verdade, na minha opinião, uma das mais difíceis de ser vivida por cada um de nós, nesta busca pela perfeição, nesta busca pela verdadeira devoção à Virgem Maria. É o que está no número 78. Terceira verdade, devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Como isso é difícil, porque as pessoas, infelizmente, nós, inclusive eu, somos cheios de amor próprio, cheios de vaidade. Pensamos que somos a última Coca-Cola do deserto. Ai, Deus precisa tanto de mim, eu sou tão bom, sou tão iluminado, tão maravilhoso. Você quer arrumar briga com a pessoa? Fale para ela, você não presta. Você está errado. Como é difícil nós reconhecemos, inclusive, os nossos erros. Mas o tratado, assim como o Senhor Jesus, vem nos falar abertamente. Vem nos falar abertamente uma realidade. Enquanto você estiver apegado, preso a si mesmo, você estará impossibilitado de se unir a mim. Nós devemos escolher ou nós ou o Senhor Jesus. É o que nos fala a partir do número 78. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa, aqui ele faz uma comparação, não é? Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí estava antes, a água limpa, o vinho bom, adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Então, nós que somos manchados pelo pecado, tanto pelo pecado original, que foi pago pelo sangue de Cristo, mas deixou em nós consequências, deixou em nós a concupiscência, como pelos pecados do dia a dia, que vão nos apodrecendo, que vão nos emporcalhando. E aí, claro, como está aqui na comparação, você pega uma água limpa e coloca numa vasilha suja. O que vai acontecer? Vai sujar a água, por mais limpa que ela seja. Pega um vinho bom, um vinho maravilhoso, saborosíssimo, e coloca numa pipa, que é o recipiente de guardar os vinhos, coloca numa pipa que está ali com o resto de vinho azedo, de vinagre. O que vai acontecer? Vai azedar aquele vinho. E aí nos fala o número 80. Depois disso, por que nos admirar de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma? Que aquele que amasse sua alma a perderia e quem a odiasse a salvaria? E aqui cita João capítulo 12, versículo 25 no tratado, que é ainda mais forte. Lá em Mateus, por exemplo, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. É uma condicionante, não é uma hipótese. Você pode me seguir. Se der, se for possível, renuncie a si mesmo. Não é uma hipótese, uma possibilidade.
É uma obrigação, é uma condicionante. Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E lá em João, vai falar ainda com palavras mais duras. Quem não odiar a própria alma, aquele que amar a sua alma perderia, quem a odiasse a salvaria. Quem não odiar a si mesmo, não vai se salvar. Está no Evangelho segundo São João, não é São Luís que está inventando coisa não, gente. A sabedoria infinita, o Senhor Jesus que tudo sabe, que não dá ordem sem motivo. Deus faz as coisas sem razão? Deus faz as coisas por fazer? Claro que não, nós aprendemos. Ele é perfeitíssimo sempre. Então tudo que ele faz busca a perfeição. Deus que não dá ordem sem motivo, só ordena que nos odiemos, porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor. Enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. E eu me odeio. Inclusive hoje na Santa Missa, graças a Deus tive a oportunidade de participar da Santa Missa, estava refletindo justamente sobre isso. Como é que eu posso ser tão repugnante? Deus, que é a plenitude, a fonte de todo bem, de todo amor, quer vir a mim, quer se unir a mim. E eu fico falando, não, sai pra lá. É isso que o meu pecado faz. Deus que me dá amor, que é meu Pai, eu vou lá e ofendo a Ele. Peco, escolho o demônio no lugar de Deus. Se uma pessoa desse jeito não for digna de ódio, eu não sei mais o que é. Mas, para te ajudar aí nesta difícil luta diária, neste processo, não é mágica, consagração não é mágica. Consagração é um processo, que fique bem claro isso para nós também. Vou sempre falando isso com vocês, porque às vezes as pessoas pensam, né? Consagrei, pá! Sou perfeito, não peco mais, sou verdadeiro devoto, amo o Senhor Jesus, já vivo num desapego do mundo, de mim mesmo. E claro que não, é um processo. Mas para te ajudar neste processo, faça uma comparação. Você que neste momento está pensando, não, o Flávio está falando de outras pessoas. Eu sou bom, eu rezo tanto, sou uma pessoa piedosa, caridosa, ajudo em casa, ajudo a minha mãe, ajudo na igreja. Então eu faço uma comparação para você entender bem o que é que nós somos. Pegue aí na sua casa, na hora do almoço, na hora do jantar, aquela refeição que você preza mais, uns prezam mais o almoço, outros o jantar. Faça ali um prato bem saboroso. Cada um sabe o que gosta, né? Eu, descendente de italiano, gosto muito de massa, gosto muito de macarrão. Então você faz ali aquele prato com uma carne, um macarrão. Aqui em Minas também nós gostamos de um bom feijão tropeiro, né? Aí onde você mora, não sei qual é o costume, mas você faz aquele prato saboroso que você olha para ele, aquele cheirinho, ai que gostoso, saliva a boca. Aí você pega um pedação assim de cocô de cachorro e coloca no canto do prato. E coma esse prato. Sinta atração por esse prato. Sinta prazer de olhar para esse prato. Se você pensar dessa forma, você é maluco, você é maluca. Você precisa ser internado no hospício. Porque a pessoa que olhar um prato nessas condições e ainda sentir atração por ele, desejo por ele, só pode ter perdido a sanidade. Assim somos nós. Nós fazemos muitas coisas boas, graças a Deus, pela graça que atua em nós. Mas esse pecado, por menor que seja, é incompatível com Deus e nos torna repugnantes, odiosos, nojentos. É por isso que nós precisamos todos os dias buscar esta morte para nós mesmos, esta renúncia para nós mesmos, porque é somente assim que nós conseguiremos nos unir ao Senhor Jesus. Como eu disse, não é fácil. Por isso mesmo, São Luís nos dá 3 dicas sobre como alcançar esta alegria de sermos esvaziados do nosso eu e vivermos só com o Senhor Jesus, de termos o Cristo gerado em nós. Primeira dica está no número 79. Diz assim: para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem
pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade. Nossa incapacidade para tudo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo e por aí vai. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade. Então a primeira coisa, meus queridos, é pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça da conversão e da contrição. O que é o processo? Como que se dá o processo de conversão? A conversão tem início a partir do momento que você percebe que há algo de errado na sua própria vida e na sociedade à sua volta. Uma pessoa sem conversão, para ela está tudo normal. Eu vou no carnaval, está tudo normal. Tem uma mulher lá com a bunda de fora, está normal. Tem ali 2 homossexuais se beijando, está normal. As pessoas estão usando droga, normal. Corrupção, ganância, adultério. Não apenas no carnaval, óbvio, né? Estou citando o carnaval, mas de uma forma geral. Pessoa que não tem conversão, está tudo normal. A partir do momento que o Espírito Santo, vocês se lembram que eu disse lá no princípio desta aula? Deus derrama a graça suficiente mesmo sobre as pessoas não convertidas. Mas quando a pessoa dá o seu sim, corresponde ao chamado de Deus, aquela graça suficiente se transforma em graça eficiente e a pessoa começa esse processo de conversão. Porque ela para, opa, isso aqui que eu estou fazendo está errado. É por isso que, inclusive, quanto mais cheio de Deus você é, mais iluminado pelo Espírito Santo você é, mais você reconhece os seus pecados. Eu falo por experiência própria. Hoje, graças a Deus, eu tenho muito menos pecados do que eu tinha há 5, 10 anos atrás. Graças a Deus. Também é uma obrigação, né? Deus vai trabalhando a gente precisa ir melhorando. Quando chegar no final da vida, eu preciso estar melhor. Mas, embora eu cometa menos pecados, hoje a minha confissão é muito maior. A minha lista. Por que, Flávio? Isso parece que é incompatível. Não é. Porque, embora eu peque menos, eu tenho mais consciência dos meus erros. Coisas que no passado eu não julgava ser pecado. Ah, isso é normal, você está doido? Isso não é pecado, não. A gente vai entendendo que aquilo não é o jeito que Deus quer que a gente viva. Então, primeira questão, pedir ao Espírito Santo que nos esclareça. Onde é que eu preciso mudar? O que está errado em mim? O que desagrada o Senhor? Primeira coisa. Segundo, número 81, para despojar-nos de nós mesmos, número 81, é preciso que todos os dias morramos para nós. Isto é, importa renunciarmos às operações da faculdade da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. E aí, inclusive adiantando aqui já, não é? Quando nós iniciarmos os exercícios espirituais, lá nos 12 dias preliminares, eles são justamente empregados em desapegar-se do espírito do mundo contrário ao de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para nos ajudar nessa reflexão do número 81 que eu acabei de ler com vocês, a palavra central é justamente essa, apego. Apego, prisão. Eu preciso ter, como Santo Inácio de Loyola nos ensina, a santa indiferença, que é isso que São Luís também nos ensina. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas desse mundo como se não fizéssemos. Então, eu estou aqui, eu tenho carro, mas se Deus tirar também não faz diferença. Ah, eu tenho ali agora a televisão, ou a saúde, ou tudo e qualquer coisa. Eu não sou escravo do Senhor Jesus, então eu pertenço a Ele. Eu me sirvo dessas coisas temporais que passam, mas em vista das que não passam. Inclusive, usando essas que passam com a certeza de que elas passarão. Hoje, amanhã, semana que vem, não importa, daqui 10 anos, eu vou perder tudo, inclusive a própria vida. Então, é o desapego. Segundo, como está aqui, não é? No princípio do número 81.
para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós. Morramos para os apetites da carne. São Paulo nos fala sobre isso. Se vocês ressuscitaram com Cristo, não satisfaçais aos apetites da carne. Nada de luxúria, nada de bebedeira, nada disso, nada de ganância, nada de materialismo. É difícil. Nós somos atraídos pelos prazeres do mundo. Claro, o mundo nos provoca todo instante, mas nós precisamos morrer para isso todo dia. Porque é só assim que nós vamos alcançando o reino dos céus. E por fim, número 82, terceira dica. É preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a esse aniquilamento do eu próprio. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. É aquilo que eu já falei com vocês, inclusive, na nossa primeira aula. Eu já sou consagrado da Virgem Maria. Eu já sou devoto da Virgem Maria. Tá, filho, tá, filha, mas o que é que isso leva a sua vida aí a ser diferente? Te levou a sacrificar algo pelo Senhor Jesus? A buscar com mais insistência? A viver a fé? A se aproximar da raiz? A morrer para o mundo e a buscar as coisas do alto? Esta sua devoção está te ajudando dessa forma? Não. Então cuidado, como nos fala São Luís. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel. E nem tudo que é fácil de praticar é o mais santificante. Concluindo então a nossa terceira aula, passemos agora à quarta verdade a respeito desta verdadeira devoção, que está no número 83 do tratado, que nos diz que nós temos necessidade sim de um medianeiro junto ao próprio medianeiro que é o Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor nos fala, nos atesta, nos esclarece que Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, é também nosso único mediador de redenção junto do Pai. Mediador de redenção junto do Pai. Agora nós temos sim necessidade de um mediador de intercessão junto do próprio mediador, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos subir os degraus. O nosso mediador de redenção, que nos redime, que paga o preço do nosso pecado, que nos salva, é unicamente o Senhor Jesus, mediador junto do Pai. Mas Jesus, embora seja nosso mediador, nosso irmão, ser humano em tudo como nós, com exceção do pecado, não é igualmente 100% Deus. Como eu disse numa aula anterior, não podemos confundir a humildade de Jesus com igualdade com o Senhor Jesus. Ele é Deus, em tudo igual ao Pai. Se nós devemos respeitar a glória, a divindade perfeitíssima do Pai, temos também que respeitar o Senhor Jesus. Inclusive, nos fala aqui o número 83. De sorte que negligenciar estes medianeiros que o Senhor nos dá, os anjos, os santos, a Virgem Maria, claro, cada qual na sua função. Nós já vimos também na aula 2 que não podemos tratar a devoção à Virgem Maria como se não fosse necessária, mas apenas importante, ou de superrogação. Vocês se lembram que nós falamos sobre isso na segunda aula? Os santos, os anjos estão aqui, a Virgem Maria está um pouco ou muito acima. Não é assim. Os anjos, os santos, são importantes para a nossa salvação. A Virgem Maria é necessária, uma vez que nós só temos o Senhor Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, através dela. O Jesus histórico de 2000 anos atrás e o Jesus que precisa ser gerado em nós pela ação conjunta da Virgem Maria e do Espírito Santo. Mas, cada qual na sua função, nós temos vários medianeiros junto do único medianeiro que é o Senhor Jesus. De sorte que negligenciar estes medianeiros é aproximar-se diretamente da sua santidade, sem outra recomendação, é faltar ao respeito a um Deus tão alto e tão santo. E aí o número 85 vai nos falar
Número 85, não é ele Deus, ele o Senhor Jesus, em tudo igual ao Pai, e por conseguinte o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que devíamos, quer isso dizer que lhe devemos menos respeito e temor por sua majestade e santidade? Então, meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse já também, reconheçam o seu lugar. Sejamos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Tiago, capítulo 4. Quem quer ir diretamente com Deus, tem gente que é assim, não é? Não preciso da Virgem Maria, eu falo diretamente com Deus. Estou ali olhando nos olhos. Quem é você, rapaz? Se reconheça. Olha o seu fundo de maldade. Lembre do exemplo que eu acabei de dizer. Um prato suculento com um pedaço de cocô de cachorro lá. Como é que Deus vai agradar com isso? Nós precisamos. Inclusive aqui nos fala o número 86. Que nós temos essa necessidade. Este degrau. Jesus é o degrau que nos leva ao Pai. Mas a Virgem Maria é o degrau que nos leva ao Senhor Jesus. Nós precisamos, sim, desta mediação. E por fim, a quinta verdade. Por que é que nós temos a necessidade desta verdadeira devoção à Virgem Maria? Desta verdadeira. Existem outras devoções à Virgem Maria, que fique bem claro. Mas nós temos necessidade desta. Total consagração. Ela é diferente. Faço questão de reforçar isso com vocês. É diferente. Por que nós temos a necessidade desta devoção? Porque é muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. E aí, às vezes, fica um pouquinho complicado de nós entendermos isso, e eu aproveito para explicar bem essa questão dos valores espirituais, porque já nas aulas seguintes nós vamos falar da doação que fazemos destes valores para a Virgem Maria. Nós, por ocasião desta consagração, deixamos tudo nas mãos dela, e aquilo que nós temos de mais valioso, que são os valores espirituais, material não. Também nós entregamos para ela, mas não são valiosos. O que nós temos de mais valioso são os valores espirituais, que não passam, que nos levam para a glória. E aí, para você que não conhece a realidade dos valores espirituais, nós temos, não sabemos, né? Nem enxergamos, mas a realidade é assim. Deus inicia o diálogo conosco. Vocês lembram o que eu falei no início dessa aula? Deus dá para todos a graça suficiente. Suficiente para quê? Para reconhecermos a Deus, para renunciarmos o pecado, para termos essa força, essa propulsão inicial. Puf! Dei o primeiro salto. Algumas pessoas dizem, não quero. Vão fechando o coração, dizendo não a Deus, não a Deus, não a Deus. Outras pessoas correspondem. Sim, eu quero, Senhor. Eu quero corresponder aí, participar de tudo isso. Que bom, que alegria, que bom que o Senhor veio me chamar. Deus inicia o diálogo. É Ele que dá a graça. Tudo que somos, somos pela graça de Deus. Sem Jesus, nada podemos fazer. Está escrito lá muito bem na palavra, nós sabemos disso. Tudo que nós somos pela graça de Deus. Mas, apesar disso, Deus, na sua infinita misericórdia, nos retribui por aquilo de bom que fazemos. Então, as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas mortificações, os nossos jejuns, as nossas obras de caridade, geram valores. Porque Deus me deu a graça e eu trabalhei aquela graça e devolvi para Ele. Vocês se lembram muito bem daquela parábola também que está lá em Mateus 25, né? Já citei aqui hoje, inclusive. Vamos trabalhar ela de novo mais à frente. Mas o Senhor, Ele dá o saldo inicial para os seus servos ou escravos. Para um deu 1 talento, para outro deu 2, para outro deu 5, de acordo com a capacidade de cada um. E aí, quando eles multiplicam, o que o Senhor fala para eles? Ah, me dá aqui simplesmente e acabou? Não.
Você que multiplicou em 2, vem cá, regozijar-se comigo. Você vai ser administrador de 2 cidades. Você que multiplicou por 5, vem regozijar-se comigo. Vou te dar mais. Então, Deus dá a graça inicial, alguns escolhem não corresponder. Aqueles que correspondem e trabalham com ela e produzem frutos, obras de caridade, orações, mortificações, Deus reconhece este novo ato e dá mais, e dá mais. E são esses valores que são os necessários para a nossa vida. Eles são divididos em 3 classes. Não preciso guardar isso não, só para você saber. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso de novo. Os valores satisfatórios, impetratórios e os valores meritórios. Os valores satisfatórios são aqueles que satisfazem. Satisfatório vem de satisfação. Satisfazem o quê? A pena devida pelos nossos pecados, que já foram perdoados quanto à culpa pelo sacramento da confissão. Fica ainda a pena para eu pagar, nesta vida ou no purgatório. Os valores satisfatórios satisfazem totalmente ou parcialmente esta pena. Os meus sacrifícios, as indulgências. Os valores impetratórios são os valores das graças do dia a dia que eu preciso. Eu preciso ter fé, é dom de Deus. Eu preciso ter perseverança, é dom de Deus. Eu preciso ter força para seguir em frente e romper com os desafios desse mundo. É o Espírito Santo de Deus, através desses valores impetratórios, que me dá esta graça. Para eu não cair aqui em cima do meu nariz, da minha fuça, né? Esses valores impetratórios, as graças do dia a dia. E os valores meritórios, para a minha maior glória lá no céu, quando eu já estiver junto de Deus. Uma vez que o Senhor Jesus, como nos fala a palavra também, quando ele vier na sua glória, retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Está no Evangelho. Mas depois nós falaremos mais aprofundadamente sobre esses valores. Hoje o que precisa ficar claro para nós é que, além de tudo isso, do Flávio, do João, do Pedro, do Paulo, de você que me assiste, produzir esses frutos, estes valores, eu tenho que guardá-los. Não adianta, não é? Eu ligar uma mangueira em cima de uma caixa d'água, querendo encher esta caixa d'água, se ela estiver furada na outra extremidade. Entra por aqui, mas sai por aqui. E a caixa d'água, embora esteja recebendo água, vai ficar sempre vazia, porque está sendo roubada ali por aquele furo, aquele rombo, não é? E os demônios, milhares de demônios estão ao nosso redor. Inclusive, São Pedro nos fala sobre isso, na sua primeira carta, capítulo 5. O demônio anda ao redor de vós, como um leão que ruge buscando a quem devorar. Está ali só espreitando, esperando o melhor momento para... E aí esta quinta verdade vai nos falar dessa necessidade, porque nós, por nós mesmos, somos fracos, somos vulneráveis. Não somos capazes de guardar um tesouro tão precioso como os valores que são vitais para a nossa salvação. Por isso que, a partir desta consagração, eu entrego tudo à Virgem Maria. Este caixa forte, impenetrável, onde o maligno nunca teve nem nunca terá lugar. Qualquer tipo de amizade, nós já refletimos sobre isso. Entregando a ela, eu consigo a perseverança. Eu consigo melhores resultados das satisfações. E, claro, vou conseguir, com certeza, uma maior glória no céu. Mas, chamo a atenção para o último número aqui, 89, que nos fala: é muito difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa sem que o turbilhão a arraste, no meio deste mar tempestuoso sem que o furor das ondas a submerja ou apilhem os piratas e corsários, no meio desse ar empestado sem que os miasmas a contaminem. E a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais,
que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Então também eu não li com vocês, mas nos fala um pouquinho antes sobre as questões que nos chamam a atenção. Quantas pessoas começam, vão progredindo, caem. Começam de novo, vão subindo, caem. Voltam para o chiqueiro, voltam para o pecado. Em vez de terem uma trajetória ascendente, vão indo, caem. Por quê? Perderam seus valores, foram assaltadas pelo demônio que fica ali ao seu redor. Ao contrário, as pessoas que se consagram por essa devoção entregam à Virgem Maria. E ela guarda e vai distribuindo para os seus à medida que nós necessitamos. Chegamos assim ao final da nossa terceira aula. Quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Aqueles que ainda não assistiram, assistam a primeira e segunda aula para entenderem o contexto. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez peço, deixe o seu like, o seu joinha, é muito importante para nós. E gostaria também que você deixasse um comentário, qualquer comentário. Simples. Amém. Flávio, gostei. Flávio, você precisa melhorar nisso. Estou com dúvida naquilo. Quer perguntar alguma coisa? Do número 1 até o 89, que nós paramos hoje, pergunte, deixe aqui nos comentários, que também na próxima semana nós iniciaremos falando sobre aquilo que você quer saber. A nossa meta de leitura até a próxima semana, a próxima quarta-feira, é até o número 134. Número 134 é a nossa próxima meta de leitura. Nos veremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Chame os irmãos para estudarem conosco e, no mais, rezem por nós e contem com as minhas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.